Bom, então, boa tarde a todos. Estou agradecendo a presença de todos aqui. Primeira coisa, algumas regrinhas, a gente bloqueou o chat sim, tá? Hoje, peço desculpas já a todos adiantados, porque como a gente vai falar de um tema que a gente quer muito a participação de todos, a gente quer perguntas, quer que vocês compartilhem, a gente deixou aberto só o Q&A e a gente vai pedir para, por favor, usarem o Q&A exclusivamente para as perguntas e para os temas focados e não para a conversa, porque nós vamos realmente abordar temas e estamos aqui para responder perguntas. Nenhum de nós é dono da verdade, nós vamos estar trazendo algumas reflexões sobre a cadeia do turismo e principalmente como ela está sendo nesse momento, né? Nós sabemos que ela, nos últimos anos, ela se transformou muito, perdeu aquela cliente, agente, operadora, receptivo, guia. Agora tem cliente que já compra direto com o guia, depois ele fecha hotel com um fornecedor local, depois fecha outro com a agência e fica aquela questão. Então, é um pouco disso que nós vamos abordar hoje, não é aquilo que nós falamos, vamos ter dúvidas nós, vocês provavelmente vão ter dúvida do que nós falarmos, podemos discordar entre nós três, e isso pode ser que venha acontecer, porque nós não combinamos nada, tá? Então, por favor, usem realmente o Q&A para fazer isso, tá? Eu queria primeiro apresentar a Juliana, por ser conhecida, acho que de todos do turismo, já está há 40 anos no turismo, né, Ju? 32 de Costa Brava, tem um conhecimento e um respeito pela seriedade com que ela trata não só os clientes, como seus parceiros, seus competidores, é um exemplo de empresa aí no mercado brasileiro. Então, nós estamos muito felizes de ter você como nossa parceira na empresa, mas principalmente ter aqui no nosso seminário. E a Rogéria Pinheiro, que eu chamo de Rô, eu vou cometer ato falho com certeza durante a apresentação, Pode chamar de Rô. porque ela deu treinamento na nossa empresa, isso em 2011, 2012. Lá ela tem uma didática e uma forma de pensar o turismo que poucas pessoas hoje no Brasil têm. Ela se dedica muito tempo a mentorias, a treinamentos e pensa o turismo. E é diferente uma pessoa pensar o turismo para nos treinar de nós pensarmos o turismo quanto empresa, porque muitas vezes quem é de fora tem uma visão um pouco mais ampla e vê soluções mais simples que às vezes nós que estamos dentro. Então, é muito legal ter esse tipo de contato com ela e ter sido parceiro dela já e poder chamar ela hoje de amiga, né? É uma coisa muito, muito legal e a gente fica muito feliz de ela estar aqui. Antes de nós só iniciarmos, a gente vai fazer uma enquete agora no começo e no final para entender um pouco sobre essa cadeia do turismo, que foi aquilo que eu falei, como que vão os fornecedores, essa linha de compra, tá? Para a gente entender um pouco o que vocês têm de preocupação quanto a isso. Então, se vocês puderem todos responderem, por favor, a gente vai compartilhar os resultados aqui, com certeza. E essa questão da preocupação que a gente traz é a preocupação de como vai ser essa cadeia, se vai ser agência para operador, para receptivo final, qual que é a solidez da cadeia hoje, o quanto vocês estão pensando nisso e preocupados com como vai ser no futuro, e se vocês já refletiram um pouco sobre a alteração da cadeia de turismo da sua agência, como vocês trabalham, com quem vocês trabalham e como é a forma de atuar hoje, tá? Então, é bem rápido mesmo essa enquete, e aí, saindo disso, eu já passo a palavra para a Rô. E, gente, mais uma vez, por favor, quem tiver pergunta, façam. Quem tiver qualquer observação, mande para nós no Q&A, que isso vai ser parte muito importante aqui do nosso bate-papo. Vai ser com base nisso que a gente vai fazer a apresentação como um todo.
Tá, ó, 70% das pessoas votaram, já deu 1 minuto, eu acho que eu vou parar por aqui só para a gente compartilhar, vou compartilhar com vocês, tá? Legal. 73% das pessoas, tá aqui os resultados, gente. Muito Só para ter preocupado. muito É preocupado, isso extremamente aí. preocupado, mas quer dizer, ou preocupação moderada, mas está todo mundo. Tá todo mundo E pensando quem não nisso. refletiu ainda está no plano de refletir. Então, é bem, bem interessante, eu acho que esse tema tem tudo a ver com isso. Legal, legal. Rô, vou passar então agora para você a palavra e, por favor, nos brinde um pouco com os seus pensamentos. Maravilha, maravilha. Obrigada mais uma vez, Fabiano, pela confiança, enfim, pelas suas palavras. Para mim também é uma honra ser parceira, CT e Signature, que a gente se acompanha tanto. E a dona Ju também, que sempre, desde o comecinho de Travel Education, confiou e ao longo de todos esses anos, mesmo que a gente não está com nenhum projeto ativo, sempre que precisa de alguma coisa, ela, Marina, a gente troca sempre, e é sempre muito rico, muito gostoso. Como o Fabiano, e aliás, agradeço também, boa tarde para todo mundo que estão aí os participantes, muita gente eu conheço, quem eu não conheço é um prazer estar aqui podendo trazer essas provocações e reflexões. Eu costumo dizer que, como o Fabiano falou, a gente não traz nenhuma verdade absoluta e, principalmente, desde quando começou toda essa situação, tem muita gente trazendo conteúdo e toda vez que eu venho falar que o objetivo não é prever nada, a gente não tem bola de cristal, a gente só vai juntando um quebra-cabeça de informações, enxergando possibilidades e tendências para poder, em conjunto, construir um pensamento, construir um momento diferente. No hoje, né, considerando o momento atual, eu também tenho trazido muito que nós temos duas missões nesse momento, né, como empreendedores no mercado de viagens, que é um mercado que ficou muito abalado, foi o primeiro que se abalou, e a gente imagina aí que a gente vai suar um pouco para reconstruir. Então, a primeira coisa é hoje se manter presente. Nada do que vocês fizerem de treinamento ou de estratégia vai funcionar se daqui a alguns meses o cliente não lembrar quem você é. E ele só vai lembrar quem você é se você se manter presente na vida desse cliente de maneira inspiradora, levando segurança, levando cuidado, que é a principal coisa. Então, primeira ação no momento é se manter presente. A segunda ação é estratégia. Eu tenho falado que agora é o momento de afiar o facão. Pensar estrategicamente todas as ações que vocês forem tomar, as resoluções que vocês forem tomar, desde selecionar o treinamento de destino ou de produto e conteúdo que vocês vão absorver hoje, mas não deixar de pensar na estratégia. E é por isso que a gente está aqui para trazer aí essa reflexão. O que muitos players já têm trazido, grandes profissionais do mercado, e eu tenho ouvido também, sim, vai haver a retomada. Quando? Não sabemos. O que a gente sabe dessa retomada? A gente sabe que, junto com os anseios, desejos de curtir, de viver a vida, de explorar, de se conhecer, né? Junto com o anseio de pegar o avião e ir para o primeiro lugar possível, virão duas coisas muito, muito fortes junto nessa bagagem que nós, né, que vocês como consultores de viagens e nós como cadeia de turismo, a gente vai precisar administrar junto com o cliente. Primeiro é a questão financeira. Então, hoje o cliente, cada centavo que ele vai gastar, o cuidado que a gente tem que ter é um cuidado ainda mais detalhado.
E a segunda coisa que é um sentimento, que é o sentimento de insegurança. Então, qual é o papel, né, da agência de viagens diante a tudo isso? Como a agência de viagens pode criar uma oportunidade mediante a tudo isso? Então, isso é inerente, isso vai acontecer, não tem o que fazer. Agora, cada agência de viagem pode pegar essa situação e se preparar para receber o cliente que vem aí com toda essa carga emotiva. Então, a minha primeira coisa que eu trago para a mesa é que a empresa precisa se apresentar para criar soluções e apresentá-las ao cliente. As agências de viagem, hoje, cada vez mais, elas precisam se apresentar como uma provedora de solução. E como que a gente consegue prover essa solução para o cliente? Se apresentando como curador, como uma empresa que gera credibilidade e gera confiança. E aí, na medida que a gente se desenvolve e cria essa rede de argumentação e de estrutura para entregar para o cliente, a agência ela precisa muito de um fator que são parcerias sólidas. Eu tenho nas mentorias que eu faço e nas palestras perguntado muito para as agências: por que você acha que o cliente ainda segue consultando outras empresas ou ainda segue comprando direto com a internet? Será que a sua atuação não tem alguma responsabilidade na decisão do cliente? Será que você está conseguindo se dedicar 100% verdadeiramente àquele cliente, ou você está dividindo as suas atividades do dia em coisas que você poderia delegar para especialistas e você se tornar e se aprofundar na sua especialidade, que seria relacionamento? Então, eu gosto muito de trazer aí essas reflexões, porque eu percebo hoje uma oportunidade da gente reorganizar essa cadeia de compra, essa cadeia do turismo, aonde cada um, através de parcerias fortes, de relacionamento real, aonde a operadora olha no olho da agência, da mesma maneira que a agência olha no olho do cliente, e aí a gente reconstruir esse caminho. Então, eu começo trazendo essas pontuações e eu quero perguntar para a dona Ju como que tem sido esses últimos anos e como ela tem enxergado essas pontuações que eu passei aí para a gente trocar essa ideia. Oi. Bom, boa tarde a todos. Prazer de ter sido convidada aí para falar. Não sou muito boa nesse tipo de coisa. A maioria me conhece, eu sou muito direta, vou falando as coisas, mas é assim que eu sou e a maioria gosta de mim, então vamos lá. Eu acho, Rogéria, que realmente de uns bons anos para cá, o cliente foi também acostumando a entrar na internet e a procurar já suas dúvidas, suas viagens, e muita coisa ele foi achando muito fácil. Então, principalmente, quero só uma passagem, São Paulo, Miami, São Paulo, ou que seja, alguma coisa, é muito fácil comprar na internet, não precisa realmente do agente de viagem. Só que quando acontecem coisas que nem, por exemplo, essa agora, que nunca passamos por nada igual na vida,
aí muitos agora vão voltar a dar maior valor ao agente de viagens, porque quem comprou direto se ferrou, teve muita dificuldade em conseguir falar, em conseguir alterar e tudo. E a gente, graças a Deus, 100% ou postergamos, ou está em crédito, ou pediu reembolso, mas resolvemos todos os passageiros. Então, eu acho que nem o Fabiano já falou aí, já estou muitos anos no turismo e a gente já viu muitas quebras de operadora, infelizmente. Recentemente, duas que a gente gostava muito, né? Designer e Nascimento, que eram operadoras boas do mercado, tinham nome bom, tudo. Mas, por má gestão, provavelmente, aquela coisa que o operador recebe num câmbio, depois quando vai pagar, está um outro câmbio muito maior, se ferrou. Então, o que eu acho, o exemplo da Signature é ela paga tudo antecipado, ela recebeu da gente naquele câmbio, naquele mesmo dia, ela já transfere para o exterior, ela não fica bancando para pagar depois que o passageiro for, que ela tem prazo para isso. Mas então é uma coisa muito preocupante e eu acho que principalmente no momento que nós estamos agora, nesses primeiros 3 meses, as operadoras e nós mesmos também, como agência, nós conseguimos reduzir toda a nossa folha de pagamento em 50%, em 70%, e o governo está ajudando com o restante. Só que daqui 3 meses, a gente não sabe. Eu acho que nós não vamos ter tido a retomada ainda, nós vamos estar ainda no início, talvez, de começar a vender alguma coisa, e será que nós já vamos ter que pagar 100%? Se isso ocorrer, eu acho que vai ser Agora, obviamente, a gente espera que todas as entidades já comecem a se movimentar para tentar, porque o ramo do turismo realmente é muito sacrificado, né? Muito penoso para nós todos, custo alto. Então, acho que é isso. A gente tem que saber escolher os nossos parceiros, principalmente, lógico que a gente tem que ter mais do que um, porque também não pode ficar na mão de um só. Então, a gente tem aí mais uns 4, 5 que a gente gosta muito, e daí ó, o que faz eu escolher entre um e outro, normalmente é a capacidade, o budget do passageiro, para a gente ver, ou às vezes o destino, tem destinos que eu gosto mais com uma operadora do que com a outra, entendeu? Então, mas de qualquer maneira, a gente não deve querer trabalhar com mais do que 4, 5, na minha opinião. Ju, obrigado aí pela... anotei algumas coisas, depois eu vou colocar. Uhum. Uma das coisas que eu vejo agora, que você colocou e a Fernanda aqui colocou muito bem, a questão que o passageiro pode comprar direto, mas existe uma curadoria antes disso. E eu vou mais além. As agências que só vendiam pacotes ou que tiram pedidos e que não têm essa consultoria, tá? Não conseguem, de fato... Vocês estão me vendo ou estão vendo a Juliana? Porque eu acho que está estranho aqui para mim. Gente, Eu estou vendo. tá me vendo? Então tá bom. Tô. Tá, não, aqui para mim aparece eu vendo vocês. Então é o seguinte, a gente está agora num momento com a faca e o queijo na mão, eu estou falando, para retomar a confiança daqueles viajantes que iam direto. Primeiro, porque quando a gente tinha essa ruptura da cadeia que aconteceu com as OTAs e muito mais, e muitos se sentiram confiantes, cada um comprava de um lugar. Agora vamos colocar de uma forma que vale tanto para o cliente direto quanto para algumas agências que trabalham dessa forma. Fechou direto com o guia,
fechou direto com uma empresa de traslado pequena ou com um receptivo um pouco menor, e não com uma empresa que tem um respaldo por trás. Daqui um ano e meio, quando esse passageiro for viajar, será que esse passageiro vai ter esse serviço, mesmo o serviço tendo sido dito que ele iria ser transferido e tudo mais? Será que essa empresa vai estar lá? Os passageiros que conseguiram reembolso, e vários conseguiram, mas eu tive relatos de amigos meus que ficaram 10 horas no call center de empresa aérea para conseguir remarcar e reembolso dos bilhetes deles. Conseguiram. Quanto custa 10 horas do tempo de uma pessoa comparado com de uma agência de viagem que às vezes cobra um FII de 5% e às vezes não é nem 5%, é R$100, R$200 sobre um bilhete aéreo para ficar 10 horas no call center, e é uma realidade nossa. Então, esse tipo de consultoria de qual é a melhor empresa para vender lá fora, por onde ir, que empresa aérea é mais fácil trabalhar, onde vocês têm um contato, que muitas vezes aquela empresa aérea vai quebrar o galho para a agência, mas ele não vai quebrar o galho para o passageiro direto, que tem, a gente sabe que também tem isso, que a nossa relação em participar de feiras ajuda muito. Então, toda essa questão eh, de, de segurança, de consultoria e tudo mais, é hora de nós mostrarmos o nosso valor para o cliente final, a agência, e nós operadores para a agência, para podermos conquistá-los nesse momento, porque agora é o momento que eles vão estar fazendo o quê? Dando oportunidade para nós nos mostrarmos, porque eles vão voltar a procurar tanto a agência quanto o operador, porque é uma coisa que nós vemos que tanto o operador quanto as agências vão precisar saber agora de restrições sanitárias, abertura e fechamento de fronteiras, a legislação do destino quanto à legislação brasileira, Código de Defesa do Consumidor manda reembolsar lá, mas o fornecedor da Grécia não vai reembolsar, é só alterar para mesmo passageiro a mesma viagem. Então, são série de informações que nós vamos ter que nos tornarmos especialistas e que nós não éramos, e que nós vamos precisar contar com um fornecedor local nos dando informação, com um operador trazendo a informação, porque uma agência grande, talvez como a da Juliana, que é uma empresa que tem um suporte jurídico e tal, é uma coisa. Agora, nós temos muitas agências que são 2, 3, 4, 5 pessoas e que não têm uma estrutura tão grande para ter essa assessoria jurídica e tudo mais. Então, esse tipo de parceria eu vejo que vai ser muito frutífera. E do mesmo lado que as agências têm o receio das operadoras, e a gente entende isso, e se alguém também tiver dúvidas de como está sendo feito, eu não posso responder por todas as operadoras, posso responder pela minha, né? Mas como que está sendo lidado nesse momento, as operadoras também têm esse receio com as agências. Porque o que acontece? Uma agência que quebre, nós já tivemos alguns casos, que nós tivemos agência que falsificou o contrato social nosso, e falsificou nosso contrato e saiu vendendo, eu tive processo judicial até ir atrás, provar que não era eu, que era fraude. Teve. Então, da mesma forma com que as agências procuram parceiros sólidos, eu acho que hoje as operadoras que estão reduzindo de tamanho não vão ter, em sua grande maioria, 50 promotores igual tinham, vão diminuindo e diminuindo, cada uma na sua proporção. Também vão procurar as agências de turismo que são parceiras e que eles podem confiar e trabalhar. Ter a empatia com a agência de turismo, ter uma boa relação, ter uma relação de confiança, porque não é toda agência que me liga, você fatura? Não faturo. Tenho que ter também uma reciprocidade, começar a ter saber quem é quem, vamos dizer assim, né? Começar. Então, eu acho que a cadeia inteira agora é hora de se adaptar a esses novos rumos e fazer. Eu não sei se era essa a sua pergunta, Rô, mas assim, é um pouco de como a gente vê que vai mudar agora. E tem muito a ver, eu acho que a agência de viagem hoje tem uma missão muito grande, e de novo eu uso a palavra oportunidade, né? Que eu vejo que a agência de viagem tem a oportunidade de reinventar e, inclusive, reestruturar, inclusive, o que vende, né? Não necessariamente uma agência precisa voltar né, depois dessa voltar na retomada vendendo as mesmas coisas da mesma maneira. A gente sabe que vai haver um afunilamento, isso é natural no mercado mundial,
e inclusive no mercado de viagens, com certeza, vai enxugar tanto a quantidade de empresas como o tamanho das empresas. E o que eu quero fomentar muito nesse momento é como cada um de vocês, como empresa ou como profissional individual, como consultor independente, pode rever a maneira como trabalha. E a partir do momento que você consegue rever a maneira como você trabalha, e aí não quer dizer produto, né? Não quer dizer luxo ou não luxo, mas assinar embaixo do produto que você coloca dentro do seu portfólio, ter uma estratégia para isso, e aí pensar, bom, dentro desse portfólio, com quem eu vou me aliar? Para quem eu vou delegar para que eu consiga ter mais produtividade, né? O cliente ele vai vir ainda mais exigente, né? Como o Fabiano falou, então não é só a consultoria do que a gente encontra no Google. O consultor ele vai colocar, é como se ele estivesse colocando a vida dele, as economias dele, quando a gente fala aí de classe média, né, até o público B+, talvez não há, mas hoje está todo mundo, mesmo os empresários, está todo mundo, quando retoma com um fôlego diferente. Então, no momento de pensar uma viagem, o cliente ele vem com uma demanda subjetiva muito forte. Então, qual que é a reflexão? Eu vou me dividir, eu como agência, eu vou me dividir entre o cliente e fazer uma operação direta, e aí pensar na operação direta, todos os trâmites financeiros, hedging, câmbio e milhares de coisas que nem sempre é a minha especialidade, e nem sempre eu vou ter um especialista de departamento financeiro para cuidar disso, ou eu vou me aliar a parceiros confiáveis para que eu consiga colocar esse cliente realmente no colo e cuidar dele e apresentar o meu valor no serviço. Então, isso só é possível fazer se a gente conseguir se preparar para isso, porque nós não estamos preparados para fazer isso, né? Para entender proposta de valor, entender como desenhar e comunicar o meu propósito, para que isso seja o meu principal, né? Então, eu acho que esse momento a gente sente essa oportunidade dessa retomada, obviamente, da mesma maneira que a gente tem que olhar no olho da Signature ou da operadora X ou da Y, se já é difícil a gente fazer isso aqui no Brasil, imagina fazer com o operador local, imagina fazer com o guia. Eu sou muito conservadora, né, em todas as mentorias que eu faço, quando a agência começa a me contar histórias mirabolantes de contratações que elas fizeram, porque eu achei um guia que o meu cliente voltou e me trouxe o telefone, e aí eu passei a contratá-lo para os meus próximos clientes, eu tenho um frio na barriga. Vocês sabem, né? Quem me conhece sabe que eu trabalhei por 11 anos na Teresa Pérez, que é uma operadora, e lá eu fiz a gestão do departamento de qualidade por mais de um ano, e era o departamento que reunia todos os problemas da empresa inteira. Então, era cada situação, e vocês que estão no dia a dia, vocês sabem cada apuro, e aí, então eu sou muito conservadora. Então, sempre que uma agência me pergunta, eu compro com A ou com B, eu prefiro sempre que a cadeia seja respeitada, porque é mais seguro. Eu vou dividir a responsabilidade. Eu vou ligar para o Fabiano, na hora que der um problema com o meu cliente, eu vou compartilhando e o peso é menor.
quantas pessoas... E aí eu não estou nem falando dessa crise, né? Eu estou há 11 anos fazendo mentoria e consultoria para as agências. Quantas vezes a agência não me ligou, Rogéria, aconteceu assim, porque o guia furou e não sei o que, e agora eu não sei o que fazer. E aí eu falava, bom, agora você tem que respirar e ligar para uma operadora grande para ela te ajudar, porque o risco, quando você contrata localmente, ele é muito grande. E eu acho que ele é maior do que a rentabilidade que você tem, né? A ilusão de uma maior rentabilidade. Então, como a dona Ju falou, não dá, obviamente, para você comprar com todo mundo, você tem uma lista de parceiros enorme, mas cada vez mais saber com quem você está comprando, saber qual hotel que você tá recomendando. Então, essa conexão, eu sinceramente confio de que ela pode ser uma solução, sabe? Uma ajuda para que a gente consiga retomar de uma maneira mais saudável aí o nosso mercado. Você quer acrescentar alguma coisa aí, Juliana? Ou... Com certeza é isso mesmo que a Rogéria está falando, e apesar de que a Costa Brava, vocês sabem, é grande e tudo mais, mas ela é muito voltada desde o início. A gente já, como eu comecei junto com o meu marido e ele tinha muito relacionamento, então ela sempre foi muito mais pro lado do corporativo. Depois os meus filhos vieram, basicamente hoje eles que tocam, né? Então o Rubens e o Carlos. E daí o Carlos gosta dessa área de eventos, então bombou a área de eventos e o Rubens com o corporativo. E eles, obviamente, estão assim, 99% focado nisso. E o lazer fica por minha conta, porque eu que comecei tudo e eu que gosto, já podia ter parado, mas não adianta, eu gosto, vou querer continuar fazendo isso. Então, mas a gente já veio diminuindo. Hoje em dia estamos com um grupinho pequeno, mas de gente que sabe, gente comprometida, gente que vende e que tem preocupação em querer sempre atender da melhor forma possível. Então, eu acho que é por essa linha que a gente vai. Acho até agora que com essa pandemia talvez a gente fique mais em casa, mas obviamente também tem uma estrutura enorme lá da agência e que tem lá lugar para a gente atender os passageiros e inclusive os treinamentos que começamos com você, né, Rogéria? Quando você foi o primeiro cliente da Rogéria, que começamos às terças-feiras e até hoje a gente sempre faz treinamentos terça-feira, só que sempre vinha alguém de São Paulo, de onde fosse, para dar o treinamento pessoalmente, né, fisicamente. Hoje em dia a gente vê que está tão fácil, né, falar com todo mundo e dar um treinamento assim por esses webinars. Então, muita coisa deve mudar, mas de qualquer maneira a gente já está mudando e a gente quer realmente focar no atendimento super personalizado, super criterioso, preferencialmente com cliente A e B, mas um B também que dê valor para o agente de viagem, entendeu? Porque não dá para ficar indo atrás de passagem barata, atrás de coisa barata e depois perder muito tempo e fica consultando em 3, 4 lugares. Então isso já era, com a gente não vai. Não vai. Fabiano, eu queria trazer aqui, a Fernanda fez uma pergunta, né, um comentário que eu vou passar a bola para você, né? Eu vi eu imaginava que ia chegar, mas é legal, eu vou responder com Sim, tudo, isso aí. Exatamente. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque tem muito a ver com o que eu estou falando, né? Parceiros
confiáveis, né? Tá. Não é só ficar atrás da comissão, é a parceria. E aí eu deixo a bola com você. Tá, eu achei bem interessante, Fernanda, essa sua pergunta, e então eu vou falar um pouquinho mais dos bastidores, vamos dizer, da operação, vou tentar ser rápido nisso, e depois falar na transparência, tá? E aí, nesse meio tempo, eu vou ver se eu consigo fazer um negócio que eu nunca tentei aqui também, para ter uma ideia do que o pessoal fala. Primeiro, quando a gente fala em operação, Fê, e eu sei que você tem uma agência com conhecimento muito grande e muito acima da média nacional. Aliás, eu dei uma olhada na lista aqui dos agentes que tem aqui, a grande maioria tem um conhecimento acima do que a média nacional tem, tá? Só Por tem questão de fera poder hoje aqui. participar de feiras, exatamente, participar de feiras, por questão de poder ter estar em treinamento, ser convidada, ter o interesse de ir atrás. Então, eu vi que tem muita gente nesse métier aqui, tá? Então, isso faz uma diferença grande, tá? E é esse tipo de informação que eu acho que é interessante ter e saber. Vamos nos basear primeiro com isso, tá? Porque ela falou que ela conhecia o DMC. Por trás da operadora, o que a operadora deveria ter em mente, eu vou falar pela minha, tá? Para ter uma questão de conhecimento. Primeiro, a gente tem que pensar na parte jurídica, como a gente tinha aventado antes. Tem que ter um suporte jurídico, seja na efetuação de contratos, seja para qualquer problema que venhamos a ter, tá? Como aquele que eu disse, a gente teve pessoas que clonaram, como a gente já hoje, por questões que eu já sei problemas que podem ter, às vezes nós evitamos venda e falamos que dessa forma não vamos vender, mesmo a agência pedindo daquela maneira, porque a gente sabe os problemas que podem acarretar ali na frente. Então, isso é a primeira parte que é importante saber da estrutura por trás. A segunda é a garantia financeira. Qual é o aporte econômico que essa operadora tem? Tá? E eu penso nisso porque não é nem só conosco como operadora. Nós hoje estamos procurando parceiros no exterior, não só que nos deem a qualidade de serviço que nós tínhamos, mas alguns que agora nós estamos vendo, pô, será que vale a pena trocar ou não pelo suporte financeiro que ele tem? Por quê? A dona Ju falou muito bem, a gente pré-paga para a gente não ter risco cambial, para não correr. Então, todos os meus passageiros estão quitados e a gente está recebendo os parcelamentos. Por isso que, graças a Deus, nós estamos muito sólidos nesse ano. Então, até o final do ano, 10 meses, que é o nosso parcelamento, a gente está recebendo sem ter nenhuma dívida para pagar, exceto, óbvio, a questão financeira da nossa equipe, né, que é o normal, né, a manutenção. Mas isso nos deixa muito tranquilo, por quê? Porque a gente não vai ter lá na frente que pagar. Aí entra uma diferença do seu parceiro. Quando você fechou com uma operadora e agora você vai ter uma viagem, vou chutar Alemanha, tá? Para a Alemanha que estava para agosto, 10 mil euros a viagem, que na época era 5 mil reais, 4.800, 48 mil reais. Se essa operadora não pagou o fornecedor lá fora, você vai ter 48 mil reais de crédito. Se o passageiro dele mudar, o seu passageiro mudar para maio do ano que vem e der os mesmos 10 mil euros, ele vai ter que integrar com 10, 12, 15 mil reais a mais. Por quê? Porque ele não tinha pago o fornecedor, ele não consegue honrar isso, ele vai te dar o crédito em reais. Nós, como já pré-pagamos nossos fornecedores, ele mantendo o fornecedor, precisa ser, obviamente, feito isso, ou a gente conseguindo trabalhar um fornecedor que veio para cá e gira de capital que está lá fora, que a gente não tenha perda cambial, mas a grande maioria a gente conseguiu isso, a gente manteve o crédito em euro para o fornecedor lá fora, a gente remarcou viagens. Ou seja, nessa brincadeira é 25, 30% de perda que o seu passageiro deixa de ter, ou de uma redução de viagem, ou de um custo que ele vai ter. Então, isso é muito importante ser ressaltado, porque cada operadora trabalha de uma forma, e esses custos vão aparecer agora nessas remarcações. Quem deu crédito em reais, tá? Tem essa necessidade. A gente faz o seguinte, deu crédito em reais quando o passageiro não quer mais aquele destino, pode ser que ele troque o destino. Aí não tem o que fazer, eu tenho que manter o dinheiro com aquele fornecedor, dou crédito em reais para ele escolher qualquer outro lugar do mundo. Então, essa
é uma questão. A outra questão de seguro. A segurança seja no seguro de responsabilidade civil de pequenas e grandes causas, que são 2 seguros distintos, também cabe aí. Um é de grandes buchas, que eu brinco, 500 mil, 700 mil, 1 milhão, causas grandes, em que a gente tem que pôr 20 mil de franquia, é o nosso seguro, tá? Então, deu uma bucha gigantesca. Você paga uma franquia, a responsabilidade civil cobre o limite até aquele limite lá. E tem o de pequenas causas, vamos dizer assim, que é buchas até 10, 15 mil reais, que você paga uma franquia pequena, de 5, 10% do valor da multa, e você consegue essa resolução. Então, essas são questões que o operador tem que pensar e que muitas vezes a agência não verifica como não tem essa ideia, tá? Do que está por trás, vamos dizer ali. E a última coisa que você colocou aqui, que ela achou bem transparência nos custos, essa aqui é bem legal. Gente, tem a mãozinha aí embaixo, quantos de vocês não fazem nem ideia de quanto é a margem de uma operação e de uma agência? Levanta a mãozinha, aperta a mãozinha, quem não sabe quanto uma operadora ganha, não faz nem ideia de quanto uma operadora ganha. Vamos ver as mãozinhas, vamos ver se eu consigo contar quantos estão de mão levantada ali. Só 9 pessoas não têm nem ideia de quanto uma operadora. 13, está subindo. 15. Só 15 pessoas não têm nem ideia. 17. Achei que fosse maior. Então, vamos colocar aqui como funciona. Eu vou abaixar a mão de todo mundo, já deu para ter uma noção aqui. Abaixei todas aqui já. Que eu acho importante vocês entenderem, da composição do preço do que o passageiro manda. 12% vai de comissão para a agência. Correto? Acho que Rô e Ju estão de acordo. 6%, 5% por 6% é custo de financeiro, que é o quê? 2,9, 2,8, 3, depende da bandeira do cartão, tem um custo. Tá? Então vamos por 3 arredondar. E 3 é o custo de você trabalhar com o seu capital. Em 9 vezes dá 3,5%. Então, assim, 6% a gente arredondou lá na nossa empresa. Tanto é que quem paga à vista tem 6% de desconto. Tá? Então, 6%. Então, 12 mais 6, 18. A operadora trabalha na faixa de 20% quando são hotéis de rede que tem esses valores fixos, tá? Porque eles dão um valor fixo e todo mundo trabalha. Não vou dar o seu de exemplo para você não ficar constrangida, mas Singuita, Explora, Pode dar, não é constrangimento, é o o próprio Oase. Oase, todo mundo, eles têm assim, vai de 18% a 20%, 22% e olhe lá. Então, quando a gente fala que quando é um desses hotéis a gente não consegue parcelar em 8, consegue parcelar em 5, é porque o nosso custo financeiro vai para 5, a gente paga 10, 12, sobra 3, 4 de margem para a operadora. Essa é a mágica, tá? Não Para tem, você não ter tem uma ideia. muito. Quando é um produto que permite, a gente trabalha na faixa de 25, ou seja, sobra 7 na mão da operadora, 12 para a agência e 6 é custo financeiro. Tá? Então, esses são os custos, Fê, que é a mágica. E aí, quando tem questão de IOF, de transferências e tudo mais, você tem que pôr os 6%, que o Congresso aprovou, acho que vai ser 6% novamente, se Deus quiser. Falta só o nosso presidente sancionar. Mas essa é a mágica dos custos, tá? Então, eu acho que em questão de transparência, não sei se eu respondi, Fernanda, a sua pergunta, mas é um pouco disso. E a questão de fornecedores, ela colocou aqui bem explicado, agradeço ali. E a questão de fornecedores, a gente tem, é difícil falar, porque na nossa empresa a gente tem fornecedores que vão para hotéis 3 superior e 4, porque é difícil a gente entrar no 3 estrelas, e a gente tem fornecedores de 4 estrelas superior e 5. Então, você orçar uma viagem, por exemplo, para a Tailândia, eu posso te colocar num Ford Transit ou numa Mercedes Viano para uma família. Eu posso te colocar num carro executivo sedã, mas que não é uma Mercedes. O custo na Mercedes
vamos dizer, 100, num Ford é 50. Então, depende muito é difícil a gente falar qual DMC, porque depende muito, e muitas vezes, como a gente usa DMC local, pode ser que eu tenha 2, 3 ou 4 DMCs. A gente já fez uma viagem para a França, que acho que eram 18. Eduardo pode até me falar que foi o nosso recorde, porque era um DMC que era exclusivo para fazer a viagem da Airbus, um que era o sommelier especialista em Borgonha, um que era sommelier especialista em Bordeaux, outro que era o traslado especialista em tal local. Então, muitas vezes a gente tem uma gama grande de fornecedores, que nós já trabalhamos há muito tempo, e que dão, e assim, e exceto quando é esse cara especialista, que é o único cara que fala português na vila ou naquele local, que você precisa pedir para o seu fornecedor contratar aquela pessoa, a gente não consegue nominar a pessoa. E ainda assim a gente normalmente contrata através de um fornecedor, porque se esse cara tiver dor de barriga, vai vir um espanhol, vai vir um inglês, mas vai vir alguém para quebrar o galho. E a gente avisa a agência que tem esse risco, porque é uma coisa que pode acontecer. Fabiano, uma pergunta, né? Hoje, como que são com os parceiros de vocês, com os DMCs? Porque eu sinto, tanto do cliente final como das agências, uma demanda para o breakdown, né? Para o preço aberto. Como que a Signature funciona e como que você vê isso também como uma tendência ou vocês seguem com a restrição de mandar preço fechado? Bom, a gente está mudando. Vamos colocar. O mundo mudou, né? O mundo mudou. Mas a gente Pois é. está com um sistema novo. Vamos colocar 2 pontos nesse seu, e aí eu quero ver com a Juliana para me validar. Vai ser ótimo, que é até bom, Ju, que é uma coisa super nova que a gente ainda não pôs para as agências, você me valida aí. A primeira é que quando é uma viagem hiper complexa, a gente prefere mandar os valores fechados. Por quê? Tem muitas agências aqui que trabalham com alguns fornecedores. Às vezes, o hotel vamos usar a Itália, o hotel de Milão nosso é 5% mais caro, mas o de Roma é 5% mais barato. O cliente vai querer fechar o de Roma comigo e o de Milão não sei aonde. É fato. Ele não vai ver que o preço médio é igual. Ele vai querer ganhar comigo e ganhar lá. Então, a gente tem essa. Porém, nós estamos agora criando um sistema novo, que a ideia é o seguinte, e o que eu acho até interessante, a gente vai ser online, as agências vão poder mexer nos valores dentro do nosso próprio sistema, então a gente manda a cotação, elas mexem, tá, para elas terem ideia, mas elas vão ter a opção de mandar fechado ou aberto para o cliente delas. Porque eu acredito que mandando fechado é o seu valor, não é o seu custo. Quando você manda aberto, você está concorrendo com a internet. E eu acho que concorrer com a internet, a gente vai perder, porque na internet existe dumping. Alguém mandou aqui a Claupret, que o turismo nacional é a bola da vez? É a bola da vez, no curto prazo. Mas o que eu estou vendo de hotel dando promoção, tá? Promoção de 30%, 25% para pagamento no nacional, tá? Agora, e que eles não estão dando comissão nem para os operadores Brastor, falam que é só para cliente direto, a gente tem que ver quem vai ser o nosso parceiro também no Pois nacional. é, pois é. Então, se você tiver o preço, ele vai te atravessar e vai fazer o preço. Existem algumas redes hoteleiras que eu gosto muito, a Oasi é uma delas, porque não faz sacanagem. Vou usar aqui da América do Sul, porque eu acho que vão voltar antes, tá? Terra Explora não fazem sacanagem, são bem sérios. Se a gente trabalhar com DMCs, por exemplo, a Abercrombie, ela tem um preço para a agência, ela tem um preço para o operador na América do Sul, o que permite que eu dê para vocês o mesmo comissionamento, saia no mesmo preço e ainda tem o parcelamento e tudo mais, então são muito sérios. A rede Sandals, se ela der uma promoção lá no hotel, porque é estilo americano, eles protegem a comissão da agência aqui no Brasil. Então, tem alguns parceiros que a gente vai ter que começar a trabalhar que tem essa características. Mas a ideia é, sim, poder que a agência veja o valor aberto, mas nós ainda vamos incentivar que passe fechado para o cliente, que eu acho que o valor não é o preço, a gente não Sim, tem que focar em preço. claro. E, finalizando, a gente tinha conversado alguma questão de preço, na sexta, acho, com a Ju, e aquela velocidade que as agências pediam, porque o cliente queria ter a cotação amanhã, eu quero amanhã, eu quero amanhã, eu quero amanhã.
A velocidade da cotação, eu acho que não vai ser mais tão importante no futuro quanto a segurança Sem do que está dúvida. sendo cotado passado para o passageiro. E mais, a segurança durante viagem e no logo pré-embarque. Essa segurança vai ser um valor intangível muito maior para o passageiro, para o cliente de vocês, do que a velocidade que eles exigiam antes da pandemia. Eu Sem vejo que vai dúvida. ter uma pessoalidade muito maior nas relações. No nosso segmento, tá em outras, como a gente viu, não vai ter, estão mudando, mas no nosso, acho que a pessoalidade vai mudar, vai ser muito mais importante do que as OTAs, por isso que eu acho que é a hora da gente virar o jogo, tá? Não vejo como hora de investir. Temos que ter online, temos, mas assim, o cliente poder pegar o teu telefone da Juliana e ligar, falar, Ju, sábado às 8 da noite, deu um problema, tá no celular. E a Juliana ter a confiança que ela vai pegar, vai ligar pro celular do Fabiano e o Fabiano vai atender o telefone e vai resolver o problema dela, é legal, porque você ter atendimento 24 horas, seja na sua agência, seja na operação, hoje é fundamental. Agora, você ter o 24 horas que cai num call center, que ele vai demorar 2, 3 horas para achar quem decide, e a hora que achou quem decide já foi, era mais fácil ele cair direto no celular da pessoa que resolve. Então, eu vejo que, para nós também, mostrando e conseguindo entregar o que nós falamos como operadora, é uma possibilidade também de crescimento, porque vai ter essa modificação. Eu queria complementar a pergunta da Cláudia Petri, que ela perguntou como a gente vê o turismo nacional e tal. Infelizmente, né, semana passada eu ouvi uma live da Luiza Helena Trajano e ela falando justamente do quanto, infelizmente, o brasileiro pode ser oportunista, né? E isso é uma questão cultural até, estrutural, que vale a gente pontuar com aquele fornecedor. Se cada um de nós entrar em contato e pontuar aquela postura, talvez, de alguma maneira, e hoje a gente já tem algumas associações, tem a BLCA, tem a Remote, que acabam reunindo hotéis fornecedores sérios e que estão engajados. Então, esse é um primeiro movimento, né? Saber para quem que você está recomendando. E o segundo ponto em relação ao turismo nacional é a gente buscar no mercado de Brasil destinos que também vão necessitar de consultoria. E eu sei que para alguns mercados, algumas agências, Brasil é máximo um hotel, um resort, um Ponta dos Ganchos, um chai. Mas no Brasil tem muitos destinos que a gente consegue oferecer a consultoria. E, de novo, eu bato na tecla da comunicação. Então, isso que o Fabiano falou, a Cláudia Tella também perguntou, a Ellen também perguntou. Como fazer essa virada de chave? Primeira coisa, isso tem que estar desenhado na estrutura de propósito e forma de trabalho. Como nós trabalhamos, que tipo de serviço nós oferecemos como agência para o cliente. Isso tem que comunicar para o cliente. Depois, você tem que comunicar a solução. Vocês lembram, quem estava desde o começo? Eu falei que a agência de viagens precisa se posicionar como uma provedora de soluções e não como uma intermediária de reserva. Prover soluções eu costumo dizer nos meus cursos, a internet é terra de ninguém, internet tem tudo. Quem é o curador? Quem é a pessoa que sabe, que tem o conhecimento técnico e os relacionamentos certos para indicar determinado destino para determinado perfil de cliente? Vocês precisam comunicar que vocês fazem isso. Não é comunicar. Então, e se na retomada do mercado, vocês seguirem fazendo a mesma coisa, ou falando os mesmos discursos, fazendo as mesmas perguntas, o cliente, daqui a pouco, ele relaxa de novo e ele volta a
ter esse tipo de exigência de que eu quero o orçamento para amanhã. Se hoje, né, vamos supor que hoje tudo volta e a gente vira, o cliente liga e eu falo, olha, eu não posso te entregar esse orçamento amanhã porque eu vou verificar isso, eu me preocupo com isso, com aquilo outro. Se a gente começa a reeducar o cliente, na hora que o cliente ele vai se acostumar a esse novo formato, né? Principalmente no mercado de alto padrão. Eu sempre dou alguns exemplos. Ninguém chega na loja da Chanel e pede para mudar a costura da bolsa, porque a marca corresponde àquilo. E aí o cliente já entra naquela loja porque ele sabe o que ele vai encontrar. E como o cliente vai saber o que vai encontrar na tua marca? Quando você tiver noção do que você entrega, você tem que ter certeza do que você entrega, como você entrega, por que você entrega, e aí você comunica para o cliente. Acho que respondem algumas perguntas que fizeram aí sobre como fazer essa virada aí para a retomada. Tá. Outra coisa aqui, Rô, que veio, que eu achei interessante, da Luísa, lá da Porto Sul Turismo, e como sabemos de que maneira uma operadora trabalha? Temos como saber? Ju, eu queria que você falasse como ali na Costa Brava vocês escolhem os parceiros, se vocês têm algum método específico, enfim, como é que funciona isso? Tá bom. Bom, a gente, lógico, né, procurado por 300 mil operadores sempre, fica todo mundo querendo falar, querendo expor, mostrar o que faz. Ah, não, eu faço diferente, eu faço assim. Eu sou uma pessoa que acaba até, fico com pena, acabo recebendo, mas só que a gente já mais ou menos tem aqueles, né, que a gente gosta, que a gente confia, que a gente se identifica. Muitas vezes até, assim, a pessoa trabalhava nessa operadora, saiu, foi para outra, e a gente gostava dele, daí começou a comprar nessa outra, mas, obviamente, procurando saber o respaldo que tinha atrás dele, né? Não é simplesmente porque um promotor é bonzinho que a gente vai entrar na dele, né? Mas realmente tem que ter estrutura, tem que ter, né? A gente tem que saber se ele tem todas a credibilidade no mercado, um nome a zelar, entendeu? Um respaldo financeiro bom, entendeu? Para justamente nessas horas, principalmente, conseguir passar por tudo isso. Então, lógico que a gente também tem muito o conhecimento pessoal, né? Meu marido, eu, meus filhos estão sempre na, nas associações, a gente participa de tudo quanto é feira, né? Desde nem sei quantos anos. Aliás, era para essa semana a gente está tendo aí LTM, né? E infelizmente não foi, mas eu vou desde a de Cannes há, sei lá, 10 anos atrás. Então a gente sempre tem que ter essa coisa do relacionamento, sim, mas obviamente tem que ter a segurança, o respaldo financeiro, tem que ter confiar mesmo, né? Para que daí a gente consegue. É justamente isso. Eu falo com você no celular a hora que for. Se precisar ser de madrugada, eu te acordo, né? Exatamente. E, bom, aqui perguntaram duas pessoas como saber a saúde financeira do operador. Resposta direta ou não? Bem diretamente, 100% é difícil, tá? Agora, você consegue saber perguntando tendo algumas recomendações. Primeiro, como ele já trabalha com outros agências, isso é muito importante. Se ele já teve problema com reembolso ou não. Uma coisa que
é complicado porque eu vou dizer que 90%, se não mais, dos operadoras fazem, é ver se eles fazem adiantamento de cartão de crédito, porque quem adianta muito cartão de crédito está pagando as viagens agora, e se ele fatura, ele vai ter que estar vendendo para pagar lá da frente. A hora que para a bola de rolar, ele não tem como pagar lá na frente e quebra. Então, isso são perguntas que têm que ser feitas. O promotor tem que saber como é que faz. E o promotor, quando ele gagueja e volta, ele com certeza ele não vai ter a... Ou, o Eduardo acho que ligou o áudio dele. Eduardo, desliga o áudio aí, que senão a gente está escutando toda a sua conversa. Aí ele já desligou de volta. Então, é importante saber disso. Uma das formas, a IATA, se ele tem crédito com IATA ou não, porque quem tem crédito com IATA é chato, qualquer centavo que atrasa, eles cancelam. A Juliana sabe, porque ela é IATA, isso é uma forma também de saber, tá? E outras coisas, quem tem algum contato com fornecedores internacionais, você também consegue, conversando com esses fornecedores, saber, falar, olha, já teve algum problema de pagamento ou não? Infelizmente, a gente teve alguns conhecimentos de algumas operadoras que quebraram, de fornecedores comentando com a gente no background. É que você não pode falar para ninguém, senão você ainda leva um processo por difamação da operadora. Mas as coisas rolam, a conversa sai. Então, conversando no mercado e principalmente entre as agências, eu não sei nem se existe aquele blacklist que existia, eu acho ótimo trocar experiências, se vocês não usarem para denegrir, mas usar para realmente trocar as informações do que aconteceu. A cadeia das agências tem que ser forte, porque aí dá para saber. Que nem a Juliana conhece a minha empresa a fundo, porque a gente já está há muito tempo junto. Então, se vocês quiserem um respaldo da minha empresa, perguntem para a Juliana. Ela sabe como nós trabalhamos. Tá? Pergunte para parceiros que vendem produtos para nós. Tá? A Maria Alice vende, que ela deu treinamento aqui. O próprio Oase já teve algumas vezes. Aliás, o Oase é tão legal que se você vender até com um fornecedor local, ele honra a cadeia inteira, o fornecedor local lá, o operador e tudo mais. Que eles me fizeram isso para facilitar pagamento, para ver, aí a gente vê quando é parceiro. Então, assim, você consegue com vários fornecedores ir conversando para pegar informação. E também pede CNPJ, procura ver se está devendo, pega CNPJ, CPF dos sócios quando você pega o CNPJ, dá uma olhada. Eu vou dar por mim, estou indo casar, no local do evento eu peguei CPF da esposa do cara, vi se ele era empregado, se tinha dívida trabalhista, se tinha dívida civil, você dá uma olhada em tudo antes de começar a trabalhar. Então, isso é importante dar uma olhada, tá? É bem interessante. E outra, ter dívidas pequenas pode ser sinal que tem alguma coisa errada, né? Pode falar, Ju. Eu só queria acrescentar, Fabiano, lembra justamente quando a designer quebrou, que daí foi um pererê, todo mundo, meu Deus do céu, o que vai ser, não sei o quê. Daí a gente começou a pedir, as agências começaram a pedir para as operadoras mandar um tipo de não era o currículo, mas uma ficha, né? E muitos mandaram, vocês, inclusive, na época, mandaram para a gente. Agora, o que eu acho assim, obviamente nós aqui, eu tenho várias pessoas assim ouvindo que a gente não tem, eu não faço parte mais desse blacklist, eu não tenho não, mas a gente tem muito grupinhos de viagens que a gente fez, de agências que se tornaram amigas e tudo, a gente troca muita informação aí, sabe? Então, não sei se a Sheila está aí, a Luciana, enfim, nós temos vários grupinhos de fan tours que a gente fez e que está sempre uma ajudando a outra, entendeu? Então, acho que isso é muito legal mesmo. Peraí. O Eduardo está pedindo para falar, tá? Então, Eduardo, liga o seu vídeo, o seu som, entra aí que o chefe manda, eu que sou nada, obedeço, né? Baixo a orelha e obedeço. O problema é que ele não libera o meu vídeo, só isso. Tá, pera aí que eu já libero já, só um segundo, deixa eu achar você aqui. Pronto, já liberei.
Bem, fazer alguns comentários aqui sobre perguntas, inclusive uma tem do Carlos aqui, eu gostaria de esclarecer. Tá? Na época, eu ia comentar de uma forma genérica, mas a Juliana até mencionou o fato por que nós mandamos certidões negativas de tudo na época. O que aconteceu naquela época? O mercado ficou inseguro, tá? Eu não lembro se nós mandamos quando a Juliana pediu ou antes, mas eu lembro que eu mandei para um monte de agências clientes nossas, todas as nossas certidões negativas. Na época, o Fabiano até questionou, falou assim, não, vai dar a impressão que nós estamos ruins, então quer dizer que nós estamos mandando certidão. Eu falei, não, aqui prova que a gente está tranquilo. Agora eu vou esclarecer uma coisa também que em relação, quando perguntaram sobre como a gente conhece os fornecedores no exterior. Eu, particularmente, visito muitos fornecedores no exterior. Eu prefiro bater na porta do cara antes de começar a trabalhar. Vocês vão falar assim, gente, isso é louco. Eu falei, não sou louco, não. Eu vou contar um caso para vocês. Vocês conhecem a operadora? Muitos de vocês já devem ter vendido pacotes da Miller, Incoming, da Alemanha. Eles ficam, na realidade, numa fazenda no sul da Alemanha. Um dia eu cheguei lá, sem avisar, bati na porta. Eles falaram assim, um cheiro de estrume, porque tem um curral do lado, tudo, estão realmente na fazenda. Tá? Precisa ficar cuidado para não pisar em alguma coisa estranha. Aí eu bati na porta e eles falaram assim, quem é o senhor? Eu falei assim, eu sou Eduardo. E o que o senhor gostaria de falar? Não, eu gostaria de falar com quem manda. Ele falou assim, mas por que com quem manda? Porque, na realidade, eu conheço vocês de nome, mas eu quero saber a responsabilidade que vocês possam ter e como que vocês trabalham. Daí eu fui conversar com o dono. O dono falou assim, mas você não precisa vir aqui, eu estou sempre no Brasil fazendo promoção. Eu falei assim, sim, lá eu escuto o que você me diz. Eu não vejo o que você é. Essa é a grande diferença que eu acho que a gente tem. Muitos operadores no mundo, eu mesmo visitei, sei e conheço. E isso não significa que já não levamos canos de operadores lá fora, tá? De receptivos. Uma outra coisa que vale a pena alertar é que todos que vêm do exterior para feiras no Brasil, todos têm a mesma linha de palavras, tá? O mesmo marketing. Olha, eu sou bom, eu faço diferente, eu sou garantido, eu sou isso, eu sou aquilo, tá? Então, toda vez que as pessoas começam a ser repetitivas nesse nível, os DMCs, tá? Existe uma diferença entre DMC e hotel, porque hotel tem um bem, tem um asset que está lá, físico, que existe. Tá? Os DMCs, então isso daí tem que ser muito criterioso, porque na realidade o que fala melhor leva, e muitas vezes leva a gente para alguns poços que o fundo é bem, bem longo. Tá? Então isso daí é uma coisa assim, que a gente tem que ser bem precavido. Tempo de mercado, eu acho fundamental saber, vamos supor, se um DMC, que nem eu encontro DMCs que estão há 50 anos no mercado, 60 anos no mercado, pô, o cara tem uma estrutura, sabe o que está fazendo. Agora tem DMCs que falam assim, não, olha, eu comecei agora, estamos indo muito bem, nós estamos inovando, isso tem 2, 3 anos no mercado. Tá? Será que eu me sentiria confortável de mandar, sei lá, $50 mil na mão desse cara para uma viagem que eu estou vendendo para uma agência no primeiro momento? Então, são todos questionamentos que a gente faz. Tá? Como a Ju tem 40, a Ju falou que abriu em 88, a tua empresa. A tá? Costa Brava, é. A Costa Brava. E nós abrimos em 88 por coincidência nossa também, tá? Então, existe muito tempo, muita água passou por baixo da ponte para a gente fazer análise. Então, assim, nós não somos de pegar DMCs, fornecedores por impulso ou simplesmente como a gente tem aquela expressão no Brasil, pelos lindos olhos verdes que eles apresentam, tá? Então, eu acho que isso daí é uma coisa que tem que servir de alerta para todos, tá? E eu só quis dar esse exemplo que eu achei pertinente porque é bem complexo você escolher um fornecedor lá fora. Eu já vi pessoas se dando bem, mas como vi pessoas se dando muito mal, tá? Isso é só um aspecto que eu estou mostrando em relação a tempo de experiência e como que a gente faz análise. Por exemplo, o Fabiano, ele conhece muitos fornecedores pessoalmente.
tá? Ele conhece os caras, tem um relacionamento de anos com eles, sabe qual é o procedimento, tá? O Gabriel, por outro lado, conhece alguns fornecedores também de partes mais exóticas que ele vai atrás para conhecer. Então, cada um de nós tem uma missão na empresa que a gente põe tudo junto para poder analisar quem são realmente as parcerias que vale a pena nós passarmos para vocês. Ô, Tá? Eduardo, deixa eu colocar aqui, teve gente já elogiando a sua explanação, e teve duas que eu achei interessante. Uma foi, mas como a Thomas Cook e a Cox and Kings, como íamos imaginar? E a gente conversou disso antes de entrar no ar. É o seguinte, o cliente tem que ter a segurança da agência, do operador e do fornecedor local. Por isso que para ele é interessante numa agência, porque a agência é corresponsável, assim como o operador, assim como o fornecedor local. Vocês, tendo um operador aqui no Brasil que vocês confiem, que vocês saibam que tem, esse cara é que segura a bucha. Nós já tomamos alguns tombos de fornecedores lá de fora, que vocês, agência ou o cliente final, não ficou nem sabendo, porque aconteceu, a gente tirou do bolso, já refez a venda toda num outro fornecedor, o passageiro viajou. Tá? Não precisa chegar em vocês essa informação quando vocês têm um parceiro sério no Brasil e um parceiro que tenha como cacifar isso. Tá? Ao mesmo tempo, e aí eu vou usar um outro termo que eu sei que não é bem o que vocês querem ouvir, mas é o outro lado da moeda, a gente está com 60 mil pendurado de uma agência que vendeu para um cliente, a gente deu a quitação, ela sumiu com o dinheiro, só que eu emiti para o cara que estava certo, porque era a agência que trabalhava com a gente tudo. Eu não vou sujar o meu nome por 60 mil, que esse cliente vai falar para 50, então agora eu estou tentando reaver dessa empresa, mas o passageiro viajou. Da mesma forma que eu sei que a Ju também já teve problema e que ela cacifa para o cliente dela, se der o problema. Então, é importante a cadeia como um todo. Então, é muito importante o cliente terem confiança em vocês e vocês em nós e toda essa cadeia, sabendo como a gente escolhe e tudo mais. E assim, o Eduardo fala assim, conhece o fornecedor. Vocês estão vendo a série de webinars que a gente está fazendo. É todo mundo que eu tenho aqui no meu celular, que é mais rápido do que ficar trocando e-mail, porque 2 por dia você não consegue organizar se você precisar esperar a resposta de e-mail e ir ou não. E esse tipo de relacionamento que a gente tem é aquilo que a gente falou, que a Juliana tem comigo, eu tenho com o meu fornecedor. E que todo mundo tem meu celular, que é o celular de emergência da empresa. Então, qualquer problema, na hora a gente resolve. E isso facilita, porque você tem amizades e tudo mais, de chamar. Eu tenho um fornecedor meu que vai vir para o meu casamento, de tão laço tão forte que ficou de amizade. Então, isso é importante ter. E a outra, a Rosana pediu aqui, Rosana, se você quiser, em qualquer momento, por exemplo, fechou com a gente tem uma política ali de prazo, de valor de capital para enviar para cliente, tá? Mas estando dentro disso, por exemplo, o passageiro pagou agora, no máximo em 15 dias, um mês, eu já te mando a quitação de pagamento, nem que seja viagem para novembro, dezembro. Então, isso aí conosco é bem tranquilo. Então, eu acho até legal pedir para os operadores, se você fizer coisa muito longa. Falar, se eu te pagar agora, você vai pagar o fornecedor? Tem como você me mandar a invoice de envio ou SWIFT de pagamento e tal? Eu acho que isso é uma forma de também se precaver nesse primeiro momento, porque vai ter fornecedor que não vai ter como fazer isso, vai estar usando isso para pagar outras coisas. Se tudo der certo, seu passageiro vai embora e todo mundo vai embora, ele se recupera e vai embora. Se tudo der errado, fica seu passageiro e vários outros. Tá? Então, eu acho que pode ser uma saída fazer esse pedido, sim. E aí tem uma para você, que eu não sei se você quer um outro webinar inteiro só para isso, da Cláudia Dibo, que é a questão de cobrar FII de atendimento nas agências, que eu vou mandar para você e para a Ju, que eu acho que vale um treinamento inteiro. Pois é, isso é assunto. Eu tenho muito falado sobre isso, sobre que agora também é o momento, é o conjunto de coisas, né, que as agências precisam fazer. Uma coisa que eu faria se eu tivesse uma agência, e quando eu trabalhava numa agência, eu fazia na hora de selecionar um fornecedor, é selecionar o fornecedor pelos valores também, valores e referências. Só vai trabalhar comigo quem
tem conexão comigo, né? Quem tem a mesma cabeça. Se eu não cola, né? Não tem jeito. Eu, como Travel Education, eu só posso dar treinamento numa agência que se conecta com o meu propósito. Porque se a agência virar para mim e falar, é só número, o cliente para mim é mais um, eu já não pego o job. Então, eu acho que esse subliminar do nosso mercado é muito importante. E fico muito à disposição da gente abrir um bate-papo para falar de cobrança de sinal, de consultoria e planejamento. Inclusive, em breve aí eu devo lançar até um curso sobre isso, porque tem muitas maneiras de implementar, é possível implementar. Eu acho que agora é o momento. Eu sou a favor, eu trabalhei na agência que foi a precursora disso há 15, 16 anos atrás, e é isso, a Cláudia está certa. Eu sei que tem muita agência no Brasil que já faz isso. A semana passada eu até fiz uma enquete no meu Instagram, 70% das agências têm vontade de cobrar consultoria, e é aquilo, gente, a hora é agora. Eu sou a maior cobradora de consultoria do mercado. Ô, Juliana, você cobra já consultoria? Já cobrou isso na Costa Brava? Como é que funciona? Porque a qualidade sua e da sua equipe é muito boa, né? Dá para cobrar com certeza. Pois é, Fabiano. Mas até hoje, se a gente cobrou de um caso ou dois, foi muito. Entendeu? Olha, dona Ju. É o fim, né, Rogério? Mas fim sabe o que acontece? Graças a Deus, pelo menos eu, particularmente, atendo 90% do meu público, é aqueles que estão comigo há anos, entendeu? Então, eu não tenho muito essa coisa de que, quando ele chega para mim, hoje, normal, pessoa física eu estou falando, tá? Passageiro. Normalmente, ele já é meu cliente ou foi indicado por alguém e daí eu nem acabo não cobrando porque eu sei que eu vou vender, entendeu? Eu não perco a venda. Caiu ali na rede é peixe. Agora, realmente tem ainda, infelizmente, quem liga e fica querendo só encher o saco e pegar a cotação em tudo quanto é lugar. Mas nós estamos cortando isso e daí eu vou ver um jeito da gente já ter essa cobrança inicial para quem não é conhecido, entendeu? Eu acho que quem já é cliente, quem já está acostumado, a gente sabe que ele não vai fazer por mal. Ele até pode ver em outro lugar, na internet, daí ele vai falar para mim, ou para a Cláudia, ou para a Milena, olha, eu vi por tanto, consegue chegar? Claro, espera aí, não vai fechar em lugar nenhum que eu vou ter preço igual ou melhor, entendeu? Então é essa a nossa postura. Bom, tem aqui contras e a favores diversos do FII, gente que cobra e não cobra. Vou deixar aí para você ler. É muito polêmico e não vou me estender aqui nisso, porque eu acho que realmente vale um webinar talvez só para isso. Tá, então, se você quiser, vou deixar aí no Q&A, você vai dando um respondeu ao vivo e tirando da lista aí, Rô. Só que eu acho que para você é interessante pelo seu tema e pela sua pesquisa. Lembrando que para o Massari eu pagaria até R$1.000, né, de consultoria. Eu falei lá. Mas deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Fabiano, poderias explicar suas marcas? Tá, eu vou explicar aqui um pouquinho rapidinho, porque eu acho que isso também tem a ver com a questão, Roberto, de não só de posicionamento de marca, mas da questão da cadeia. Vou tentar ser sucinto. A gente sempre teve Canadá Turismo e Global Village, que era o quê? Turismo e intercâmbio. Tá? Só que foi inclusive um passageiro da Ju, que viajou acho que uma segunda ou terceira vez com a gente e nenhuma para o Canadá. Ele fez Austrália, Egito, eu não vou lembrar a terceira. E quando ele estava indo para o Egito, ele falou, pô, mas vocês compram com uma empresa que é especialista em Canadá e Egito para nós? E a gente já estava pensando em trocar, e aí a gente falou, olha, não, realmente é a hora. Isso foi em idos de 2011 para 12. Aí nós contratamos uma consultoria
para trocar a marca de turismo. E Canadá Turismo, ela existe porque qualquer coisa que você digitar no Google, Canadá cai lá, é uma marca forte, e porque nós não mudamos a razão social, que 2008, 9, 10, 11, 12, 13 foi aquela época que teve várias empresas que quebraram. E se a gente mudasse razão social ou mudasse coisa antiga, podia dar uma denegrida na imagem. Então, continuou com a Canadá ali para a questão de Canadá. Mas o que esse consultor viu para nós, ele viu o seguinte, que o passageiro que viajaria com o nosso tour guiado, que é essa Miller, é uma Sato, é uma Tundra, porque a gente também tem um nível mínimo de tour guiado, a gente não pega aqueles mais simples, tá? Não é o mesmo passageiro, ele não quer viajar com a mesma marca do que um passageiro 5 estrelas. Ele não quer, vamos colocar assim, o cara que compra um Brando no Tahiti, ele não vai comprar com a CVC, porque ele não quer a marca da CVC nele, porque ele quer o status de estar lá. Então a gente criou... Depende, acho. Exato. Foi a primeira a vender Brando no Brasil. Os 2 primeiros passageiros do Brando foi CVC. Não acredito. Verdade? Sério, verdade. Mas, como eu não estou falando mal, eu posso dar nomes. Mas ele quer a marca da Signature, no que é uma coisa 5 estrelas. Então, ele tem porta-voucher diferenciado, ele tem roteiro todo detalhado, que aí eu acho que é outra coisa do valor da agência. Quando a gente manda o roteiro detalhado como operadora, muita agência, eu acho isso muito legal, ela dá o dedo dela, porque a gente manda o roteiro dia a dia do que fazer, mas a agência fala, olha, esse destino, e tem que ser honesto, eu não conheço, mas eu li isso, eu já mandei uns 5 passageiros para esse restaurante, todo mundo volta amando esse restaurante. Ela não precisa ter ido, mas ela pegou uma indicação com uma agência amiga, com outra tal, e ela colocou lá, ela falou, e ela, seja honesta, falou, eu não fui, mas todo mundo que vai ama. Ou esse aqui eu fui, é um sorvete delicioso aqui nessa praça tal de Roma. Não precisa ser a coisa mais exclusiva, mais famosa, mas ele vai lá e ele vai falar, nossa, a dona Ju me indicou um sorvete que realmente é uma delícia aqui em Roma. E não está no negócio de dicas de turismo. Por quê? Porque não é o famoso, mas é aquele que é maravilhoso e que você experimentou. E esses detalhezinhos, esses toques pessoais é o que vai dar valor à agência e que vai trazer. E outra coisa, na cadeia do turismo, a Ju é mestre nisso, então eu posso falar com propriedade, ela vende comigo, quando eu vou falar com o hotel, ela já falou. Aí ela já falou, olha, essa venda é minha, você coloca o amenity, você coloca isso, coloca aquilo, vendi através da Signature, e quando eu mando o e-mail, olha, a Costa Brava comprou, fala, já está aqui o e-mail da Ju, já fiz o amenity. Então assim, ninguém está competindo com ninguém. Estamos trabalhando juntos. Então nós vamos dar as dicas, vocês vão dar as dicas, você vai falar com o fornecedor, a gente não precisa esconder que foi a Juliana que comprou a Oase através do Fabiano. Sim. Pelo contrário, a Rô vai ficar muito feliz que foi a Ju, tá feliz porque a gente também está vendendo e tá todo mundo bem. Exatamente. Então, assim, a gente não precisa ter medo de passar quem é quem, ou de falar com quem é quem. E isso é muito diferente. Eu sei que tem operadores que só mandam carta com o nome deles, a gente só manda carta com o nome da agência. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Tá? Então, é questão de ver com quem cada um se adequa, porque não é a mesma operadora também não é para todas as agências. Eu acho isso muito legal que a Ju falou no começo. Às vezes, eu tenho agência que só vende comigo África, eu tenho agência que só vende comigo Europa, eu tenho agência que só vende comigo Américas. Por quê? Porque se adequou naquele destino com a gente. Então, é bem legal a gente ter isso e é importante para as agências criarem a cadeia delas, né, do turismo. Pipocou vários comentários aí sobre o assunto aí da cobrança de consultoria. Só fazendo um breve resumo sobre, com base em tudo que foi falado, eu acho e assino embaixo cada vez mais que sim, a cobrança de um FII, de consultoria, de planejamento é tendência, mas existem maneiras de fazer isso, né? Não existe uma receita de bolo e uma regra única. O que é muito importante que as empresas precisam ter em mente você prefere atender 20 clientes e converter 5 ou você prefere atender 8 clientes com os 8 convertidos, né? Qual nível de qualidade de atendimento você vai dar para esses 20 ou para esses 8? Começa daí.
né? Quando a gente fala da cobrança de um sinal de consultoria, de planejamento, enfim. E aí cada empresa tem maneiras aí de se adequar a um tipo de... a como implementar esse tipo de serviço. Então, eu parto daí essa reflexão para vocês começarem a pensar e também aquilo, né? Como a gente falou lá no comecinho, não nada é verdade absoluta. É algo que funciona, que todas as agências que eu já ajudei a implementar a cobrança de consultoria e que foram perseverantes, porque sempre dá uma sangrada no começo, é aquela história de para fazer um omelete tem que quebrar os ovos. Então, no começo é desafiador, mas todas as agências que eu ajudei a atravessar a onda, né, a passar para a próxima fase, hoje estão bem tranquilas e seguindo e com uma taxa de conversão muito alta. O que a dona Ju falou é exatamente isso. Não precisa cobrar quando eu tenho o cliente habitué, mas a gente não sabe hoje como virão esses clientes, mesmo os clientes que são habitué. A gente não pode achar que tudo vai voltar a ser da mesma maneira como era. Eu tenho uma agência que é mentorada, das agências que eu faço mentoria, e ela falou, eu estou muito nervosa porque eu só vendo Disney, eu sou especializada em Disney. Eu falei, então, comece a estudar outra coisa, porque Disney não vai vender da mesma maneira que a gente vendia. Você não pode só saber fazer uma coisa, você tem que se reinventar. Eu nunca vendi Brasil. Então, começa a estudar os destinos do Brasil, porque é isso que vai vender agora. Então, é assim que a gente tem que pensar nesse momento. Se não fizer esse movimento brusco agora, de sair da zona de conforto, de tentar pensar fora da caixinha, vai ser desafiador. Aliás, amanhã cedo tem treinamento do Ponta dos Ganchos nacional, que eu Maravilhoso. não vendia nacional. A gente está começando com algumas Pois coisinhas, é isso. reinventando ali. É isso. Fala, Eduardo. Não, ia só comentar uma coisa que eu acho importante do operador. Principalmente, eu me vejo nessa posição porque eu converso com muitos agentes, tá? Meu hobby agora é ficar na agência conversando com agentes sobre roteiros. Tá, então eu vejo O o duro é que é seguinte. verdade, vocês riem, é verdade, ele só faz isso agora. Ele falou que é o que ele gosta de fazer. Por quê? Eu gosto Tá de certo. fazer isso daí por dois motivos. Primeiro, como eu já viajei muito, cada vez que eu estou discutindo o roteiro, eu estou lembrando da minha viagem, estou dando um refresh na minha memória e estou viajando de novo. É gratificante, lógico. E segundo, eu estou me considerando hoje como um HD. Então eu converso com a Ju, a gente conversa assim, Ju, me dá essa ideia, eu te dou essa ideia, troca ideia do roteiro, depois ela vai falar para mim, olha, esse hotel eu fiquei sabendo que é legal, esse hotel já está deteriorado, a gente troca ideia. Daí eu vou com outro agente, troco ideia com outro. E assim vai sucessivamente. Daí quando um agente X fala assim, pô, mas eu estou querendo mandar para esse hotel, algum dos agentes que eu já conversei anteriormente já falou, não, aqui daí está com problema, já tive um feedback ruim, olha, eu já tive um hotel excelente, vamos trocar alternativa. Então, na realidade, o operador que conversa com o agente, a gente troca muita ideia e muitas coisas. Então, vamos supor, nós não somos, a nossa fonte de conhecimento é vasta, é de muitas viagens, muitas feiras, mas os agentes de viagem nos dão muito subsídio para desenvolver o roteiro. Então, nós somos centralizador de informações para passar para os outros. E isso a gente cria um network muito grande e válido, porque todos os agentes que a gente trabalha, quando dão opiniões sobre bons destinos ou bons hotéis ou dicas, como o Fabiano citou, de uma sorveteria, qualquer coisa, isso daí só vai enriquecer o conhecimento de todos que estão orbitando com a gente. Tá certo. Bom, gente, Ju, alguma consideração final para a gente estar encerrando aqui? E na minha eu vou te responder, tá, Cláudia? Mas que é a última pergunta. Ju, por favor. Tá sem som, Ju.
Oi, Fabiano. Acho que nem tem mais nada a acrescentar, não. Falamos bastante, acho que foi bem gostoso, teve bastante participação, foi bom. E é bem aquilo, ninguém sabe o que vai acontecer. Estamos aí na torcida para que breve retomemos as nossas viagens, mas enfim, Tá vamos certo. torcer, tá Rô, bom? alguma Obrigada. última? Obrigado, Ju. Não, eu só agradecer a participação, acho que foi muito rico. Eu vou deixar aqui o meu Instagram no chat. Se alguém de vocês tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente falou, eu estou à disposição, vocês me mandam um direct lá. E é isso, a gente tem que estar firme agora, afiando o facão, como se a gente fosse retomar amanhã. Porque no momento da retomada, alguma preparação a gente teve, eu estou muito otimista, a gente precisa estar otimista, eu preciso estar otimista, porque é isso que está fazendo eu acordar no dia seguinte. A gente se cobra menos, respira mais e segue junto e construindo um mercado melhor. Tá certo. Eduardo, quer falar alguma coisa? Não, só quero puxar a sardinha para o meu lado, que nós vamos ter umas outras apresentações essa semana, e uma delas é algo que eu realmente amo, como muitos sabem disso, que eu vou falar sobre Botsuana. Então, eu preciso de Ibope para poder renovar meu salário na Signature. Então, dependendo do Ibope, eu consigo levantar um pouquinho, que eu falo com o chefe aí, quem sabe eu consigo. Então, eu dependo de vocês, gente. Bom, Tá bom. gente, enquanto eu faço aqui o encerramento, eu vou soltar mais uma enquete, se quem tiver online puder ir respondendo ainda, tá? Já está lançada aí. Liberei até para os palestrantes responderem, se quiser. Primeiro, agradecer todo mundo que está mandando aqui o feedback positivo pela campanha, agradecer vocês por terem participado e falar o seguinte, finalizando também, que uma forma de verificar algumas credibilidades, vou dar uma agora puxando de novo sardinha para nós, mas, por exemplo, sexta-feira de manhã a gente vai fazer um treinamento sobre Eslovênia e a gente tem o embaixador do Brasil confirmado na apresentação. Então, veja que não é fácil você conseguir um embaixador confirmado para um treinamento de turismo. Então, isso demonstra pelo menos uma credibilidade junto ao trade, junto aos órgãos, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é bem interessante para todo mundo estar participando disso, que vai ser bem bacana. Eu vou ver se a gente consegue alguma informação dele também sobre a reabertura de Europa, porque ele é da União Europeia, né? Como bom político, ele deve escapar pela tangente, mas a gente vai tentar. E agora, só terminando com a Cláudia, que ela perguntou do seguro de responsabilidade. Cláudia, eu vou deixar meu celular aqui e você... 9929944. E você manda um WhatsApp, eu já te respondo certinho como é que funciona essas questões, tá? E eu acredito que seja isso. Agradeço mais uma vez todo mundo e vamos estar encerrando o nosso seminário. Estou publicando a enquete para você ver aí, Rô, que eu sei que você é curiosa. Lógico. Bom. Olha aí, eu quero é isso mesmo, eu quero a turma refletindo e querendo se mexer. Exatamente. E, Rô, eu quero te pedir já, teve várias pessoas que perguntaram aqui seu contato e tudo mais, eu vou mandar um e-mail de todo mundo para você, você manda para todo mundo, por favor, um e-mailzinho com seus dados e tudo, teve gente até que perguntou de como é que funcionava sua consultoria e tal, aí eu não vou saber, então, aí Muito você, bem, tô aqui. aí você, por favor, passa para todo mundo. Entre em contato, com certeza. Tá bom? Agradeço aí a todos e uma boa tarde aí para vocês e nos vemos nos próximos treinamentos aí. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. Eduardo. Tchau. Tchau, Rogério. Tchau, Tchau. Juliana. Até logo.